O webinar ele fala sobre como funciona uma equipe Scrum. Deixa eu só explicar um pouco sobre a ferramenta que eu estou usando. O nome da ferramenta chama Mural. E ela é um pouco diferente do PowerPoint porque ela permite que que eu faça uma interação muito maior aqui, né? Por exemplo, aqui eu consigo fazer uns slides, eu escrevo em cima e tudo mais. E aí ao final eu vou deixar disponibilizado o link para essa apresentação, que na verdade funciona meio que como uma apresentação de PowerPoint, né? E aí tem algumas vantagens que vocês não estão vendo. Eu vou estar usando aqui meu iPad e a minha caneta também para fazer alguns desenhos, alguns rabiscos. A ideia é que eu vou falar um pouco sobre é, o Scrum Team, que é o conjunto de pessoas que trabalham, né, dentro de uma equipe Scrum. E além de falar sobre o conjunto de pessoas que trabalham dentro de uma equipe Scrum, aí depois eu vou estar entrando em detalhes sobre cada um dos papéis, vou estar dando uma visão geral sobre os papéis e para vocês terem uma percepção melhor. E logo depois eu vou e abro para perguntas, ok? Isso aqui, assim, na prática, é meio que um pouco do treinamento de CSM, um pouco de treinamento de CSPO que eu ministro. Então aí acho que vocês vão ter, inclusive, um pedacinho aqui, só que sem a parte das atividades. Vamos lá. O que é o Scrum Team, né? Uma das formas de... Eu tô com o microfone ligado, certo, pessoal? Vocês estão me escutar, correto? Só para validar aqui. Ai, obrigado, gente, obrigado. Ai, eu tava aqui com medo. Ai, meu coração tava até batendo mais forte e pesado aqui. E acho que eu também tô com um pouco ruído de fundo, né? Acho que tá tranquilo. Vamos lá. Uma das coisas para ter essa percepção aqui, quando a gente fala do Scrum Team, é que a gente tem o papel do Product Owner. O Product Owner, ele vai ter uma perspectiva, né? Ele vai ter uma parte do trabalho dele que é muito mais focada na perspectiva de negócio. Ele vai ter uma perspectiva muito mais focada no business, né? Não vou usar essa palavra negócio aqui porque ela é meio ambígua. Business. E uma das formas de entender o que é o trabalho do PO é entender que o trabalho do PO ele tem como foco a ideia do produto correto para o mercado. Produto correto para o mercado, ou do inglês, né, do vídeo do Erin Kinenberg. É, The Right Product. E aqui é uma visão geral do PO, e aí a gente pode derivar várias responsabilidades aqui, por exemplo, de que o PO ele vai ter a responsabilidade, por exemplo, de fazer a gestão de budget, onde vão ser alocados os recursos, vai ter esse tipo de percepção aqui, que é uma parte do trabalho do PO. Uma outra coisa que a gente vai ter dentro do nosso Scrum Team é essa perspectiva aqui do Dev Team. E essa é uma coisa muito importante entender. Enquanto o PO ele pensa mais ele tem a visão de negócio, ele tem o horizontal de negócio, o Dev Team vai estar lá trabalhando, fazendo o produto por si só. E aqui a gente tem o nosso querido Development Team. E a função do Development Team é exatamente essa do ponto de vista técnico e de qualidade, o que faz mais sentido para o produto, o que faz mais sentido para o projeto. Em outras palavras, é o produto da forma correta, ou product right. E aqui vai entrar, por exemplo, tanto as perspectivas por exemplo, produção, né? Produzir efetivamente, e, e aí, nessa perspectiva de produzir efetivamente, tem uma outra coisa que ela é importante, a gente vai ter aqui, é produzir com qualidade. Então, eu vou ter todos os papéis essenciais, tanto para fazer a produção, para essa confecção, quanto também para essa perspectiva de análise de qualidade aqui, melhoria de qualidade, melhoria da qualidade dos entregáveis, né? Então, assim, aqui a gente vai ter, por exemplo, as pessoas que fazem o papel de QAs, e também os codificadores, né, os batedores de códigos, os coders, e também aqui a gente vai ter vou estar colocando aqui um termo genérico, as architects. E aí quando a gente tem aqui o nosso Scrum Master logo aqui abaixo, o Scrum Master ele tem uma perspectiva um pouco diferente. A perspectiva do Scrum Master é uma perspectiva de processos
de forma eficiente. Processos de forma eficiente. E aí aqui a gente vai ter como efetivamente ter uma equipa mais produtiva, uma equipa que consiga entregar mais e tudo mais. Só que o que, que muita gente não tem essa percepção? Geralmente quem cria um processo é uma pessoa. Então, gerenciar, melhorar processo também inclui aqui a perspectiva de pessoas aqui também. Então, assim, nessa perspectiva, eu tenho toda uma fluidez de tudo aquilo que eu precisaria estar ciente do que eu vou estar entregando, né? No caso aqui, perspectiva de negócio fica a critério do meu querido e amado PO, perspectiva tecnológica fica aqui a critério do nosso querido e amado Development Team, e aqui e a perspectiva de processo fica aqui sob a critério do nosso querido e amado Scrum Master. Tem algumas coisas a mais, por exemplo, o nosso querido PO é uma única pessoa. O nosso querido PO é uma única pessoa. Já o nosso querido Development Team, aqui tem, eu vou pegar bem as informações do guide, né? São de 3 a 9 pessoas. E quando eu falo do Scrum Master, eu vou ter aqui uma única pessoa. Uma coisa importante de entender é que todas as pessoas que vão estar exercendo esses papéis vão estar 100% do tempo focados em um único tipo de atividade. Essa perspectiva do 100% ajuda a pessoa a melhorar a produtividade dela dentro do seu dia a dia de trabalho. Por que eu estou falando isso? Eu gosto de uma das formas de sumarizar isso é, por exemplo, se a pessoa está focada somente em um projeto, toda a perspectiva dela de melhorar a capacidade de entrega, toda essa perspectiva de melhorar a capacidade de entrega vai diretamente para um único produto. Todos os insights vai diretamente para um único produto. Então, é uma perspectiva de um único produto, é uma perspectiva que vai estar ajudando a pessoa a produzir exatamente mais. Isso aqui é uma visão geral, né? É uma visão geral do papel do Scrum Team. E aí, assim, uma das coisas que as pessoas perguntam, mas e quem define a perspectiva tecnológica? Vai vir aqui para o Dev Team. E aqui é quem vem para a perspectiva mais de processo, vai vir aqui para o Scrum Master. E de negócio, todas as decisões vêm aqui para o PO. E aí tem uma coisa que pouca gente percebe, é que vão ter algumas decisões que vão estar sendo feitas de forma em conjunto aqui. Por exemplo, quanto trabalho pode entrar dentro de uma sprint? O PO vai falar o que, que ele quer que seja feito e o Dev Team fala quanto ele consegue entregar. Então vão ter várias perspectivas que na verdade não é uma via de uma única direção, é muito mais uma via de múltiplas direções aí. Pessoal, só para isso eu tenho meio que um roteiro na minha cabeça, né? Então assim, para ajudar, eu queria só que vocês colocassem as perguntinhas que vocês têm dentro do chat, as dúvidas, porque daí eu tento solucionar essas dúvidas aqui durante esse webinar. Vocês vão ter um total de 1 minuto para estar colocando essas dúvidas, e aí eu só para eu me direcionar, porque depois disso aqui eu começo a entrar nos papéis. Tem um timer aqui, ó. Acho que vocês estão vendo. É 1 minutinho de vocês. Nossa, vai estar gravando eu fazendo essas coisas aqui, velho. Nossa senhora. Deixa eu respondendo aqui as mais fáceis. Aqui, acabei de acabar o tempo aqui. Deixa eu só. Estar respondendo as mais simples. E aí depois as outras eu entro. Eu vou estar valendo a da Marta. é, e aí eu vou estar falando a da Marta. E aí respondendo a da Marta, depois eu vou indo para uma aí para tentar matar de vocês. Acho que a da Marta é a mais tranquila e eu começo as da Marta. E aí depois eu vou bater nas de PO, as que eu acho que entram em DevTeam. E as que eu acho que eu entro na perspectiva do Scrum Master, né? E tem uma em geral aqui também que eu consigo fazer logo de começo. Primeiro, assim, sobre a perspectiva de qual é o guide que eu uso, né? O guide que eu uso é o, você vê aqui, ó, scrumguides.org. E aí, na perspectiva do scrumguides.org, vocês vão ver aqui o Read Online, que é a versão em inglês. Essa aqui é a última versão oficial, eu uso essa. E aí, se quiser escutar ler alguma outra língua, é só vir aqui, Select Language, e aí vocês vão estar vendo várias opções de língua aqui. Acho que só está faltando um Klingon aqui, né? Tem Quechua, tem português do Brasil, português de Portugal, alemão, tem várias versões aqui.
e aí é só tá tentando entender aí qual que é a versão que faz mais sentido para tua leitura, né? Essa é a versão do guide que eu uso. Primeira dúvida que eu vou responder aqui já é a pergunta mais cabulosa, e acho que também ela ajuda a ser, respondendo ela no início, eu consigo também estar dando uma visão geral para a pessoa que tem essa dúvida. Essa é a pergunta da Sara Martins, a pergunta da Sara Martins e o Project Manager, onde que ele entra? O que que o Scrum entendeu? O Scrum entendeu, eu vou estar colocando aqui numa cor diferente. Ó, eu sou daltônico, então às vezes pode ter algumas coisas estranhas aqui de cor. O Scrum entendeu aqui, ó, eu tenho a perspectiva do Project Manager. E aí, eu tendo a perspectiva do Project Manager, o que que acontece? Se a gente pegar lá o PMI e tá lendo o que o Project Manager faz, vocês vão estar vendo, por exemplo, que o budget é uma perspectiva do Project Manager tradicional. Algumas questões de qualidade entrariam aqui também na perspectiva do Project Manager tradicional, assegurar a qualidade, gestão de stakeholder, entraria aqui também na perspectiva de um Project Manager tradicional. Algumas questões de gestão de processo entrariam na perspectiva do Project Manager tradicional. E aí, assim, ó, uma coisa que é importante entender é que o Scrum, ele o Scrum, ele distribuiu o trabalho do Project Manager em três roles, em três papéis diferentes. Então, assim, essa aqui é uma coisa muito importante entender, é que a responsabilidade de gestão, ela foi dividida. E aí, por exemplo, um Project Manager, o que, que ele precisa entender? No que ele é bom. Se ele é melhor na perspectiva de negócio, ele vem aqui assumir o trabalho do PO. Se ele vem aqui assumir a perspectiva de mais técnica, né? Ele vem aqui assumir o trabalho no Dev Team, se ele já foi um excelente técnico. E se ele é melhor em processo, ele vem para cá na perspectiva do nosso querido Scrum Master. A grande questão é, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, assim, quando a gente está falando dentro do Scrum, é muito importante entender isso aqui, ó, que o Scrum Master distribui. E a dica que eu dou, e essa é uma dica, assim, bem importante do ponto de vista pragmático, se você olhar as roles para os PMs, né, para os Project Managers. Se você é um gestor de projeto tradicional, dá uma olhada com carinho. Olhe com carinho, né? Olhe com carinho os papéis. Olhe com carinho os papéis dentro do Scrum. Por que isso? Porque, no ponto de vista prático, é, tem cada vez menos oportunidade de trabalho para project manager tradicional. E isso, assim, é um levante global, uma mudança global. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, acho que foi no mês de abril, o número de vagas de project managers no Brasil, num dos maiores portais, chegava a 150 papéis, né? Fiz lá vagas. E aí, se somasse a quantidade de vagas para POs e Scrum Master, já dava 300. Então, assim, tem uma pegada bem grande. E é muito perceber aqui o que faz mais sentido, né? Que tem uma tendência cada vez maior de diminuir o número de middle managers. E project manager geralmente avisado. Sara, eu espero que eu tenha respondido de forma geral a sua dúvida. E aí eu vou estar entrando em detalhes sobre os papéis aqui. E aí, se tiver algum ponto específico, você me pergunta. Tudo bem, Sara? Bom, beleza. É, Aí agora a gente vai estar entrando primeiramente na perspectiva do PO, e aí depois a gente entrar na perspectiva do PO, a gente vai estar falando um pouco mais sobre os outros papéis. Falando sobre o PO, e aí assim, eu sou muito honesto sobre a perspectiva inicial de um PO. Na verdade, eu gosto inclusive de conversar sobre os papéis, conversando com a perspectiva do guide. Mesmo ela sendo uma perspectiva mais generalista, ela é uma perspectiva muito válida. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala do papel do Product Owner, a gente tem aqui essas responsabilidades aqui, que são a primeira delas, e aqui a gente vai trabalhar uma a uma, né? Expressar de forma clara os itens do backlog. Então, é responsabilidade do nosso querido PO fazer essa descrição, essa expressão clara dos itens do backlog. O que para alguns, e aí até respondendo uma das dúvidas de alguns de vocês,
ela bate com a perspectiva de descrever user stories. Aqui eu estou usando o termo descrever user stories, é isso aqui, é descrever user stories. Então, assim, uma coisa importante de estar percebendo é que essa perspectiva de descrever as histórias do usuário. Isso aqui é responsabilidade de um PO. E aí, assim, uma das coisas que é importante, quando um PO não descreve as user stories, por exemplo, se ele delega para uma outra pessoa, tem grande chance de você entrar num antipadrão, colocar os antipadrões em vermelho aqui. Antipadrão é aquilo que é muito ruim. Quando o PO não descreve as user stories, os itens de backlog, os itens de backlog do product backlog, tem uma chance muito grande de entrar efetivamente em um malefício, né, que é o que a gente chama de proxy PO, grande de entrar no conhecido como proxy PO, que você vai ter uma pessoa que vai estar ali no meio só fazendo proxy e não vai estar efetivamente fazendo nada de tão valor assim. Então isso aqui é muito importante entender que quem vai fazer essa descrição, em 95% dos casos é o PO. E aí é muito mais a exceção, a ideia de que o PO não escreve. Tem gente que trata como uma regra e é doideira. Na verdade, a pessoa não quer escrever. Essa aqui é a questão do Product Backlog. Isso aqui é importante entender que um Product Owner ele vai estar fazendo essa gestão de um Product Backlog. E aí o PO vai estar fazendo, por exemplo, essa gestão e vai estar deixando isso transparente, vai estar conversando com os stakeholders e tudo mais. Essa questão de optimizar o valor do development team, eu entendo, isso aí é muito uma perspectiva minha, que é priorizar o trabalho. E aí, para mim, essa questão de optimizar na perspectiva de escolher o melhor trabalho e ordenar, para mim, são sinônimos, né? Que os dois juntos aqui é priorizar o trabalho do Dev Team. E por último aqui, ó, tem uma coisa que muita gente não sei se percebe tanto, é a perspectiva que o PO vai estar explicando os itens. O PO ele vai estar explicando os itens aqui. O PO ele explica os itens do backlog, os itens que a gente vai estar fazendo. Então assim, pro Dev Team, né? Pro Dev Team. Isso aqui eu tô pegando muito a perspectiva do guide. Tem muitas coisas aqui que eu acho que o guide é omisso, mas porque vai ter projeto que vai fazer sentido, vai ter projeto que não vai fazer sentido. E aqui agora algumas coisas adicionais que em alguns contextos vai estar fazendo muito sentido. Tem uma coisa que é a visão do produto, né? Quando a gente fala de visão do produto, geralmente a gente está falando do documento de visão. O PO vai estar fazendo essa gestão desse documento de visão aqui do nosso produto. Uma outra coisa que vai entrar também, e é importante perceber isso nessa perspectiva do trabalho do PO, é a gestão de budget e stakeholders. E isso aqui tem muita gente que é fortemente associada ao papel do Project Manager, mas isso aqui sim é uma coisa muito forte do PO, que é essa gestão de stakeholders. Tem uma coisa que entra também no trabalho do PO, é a perspectiva da criação do roadmap. Criação do roadmap, gestão do roadmap, né? Roadmap. Gestão de releases também, planejamento de releases, planejamento de releases. Isso aqui vai entrar também é, no trabalho do PO, nessa perspectiva de releases. Uma outra coisa que entra aqui é a perspectiva de escrever história, né, que a gente já tinha comentado, itens de backlog. Fazer report, infelizmente cai no colo do PO, o report de negócio, status report. Falar se as coisas estão bom, o que está fazendo com o dinheiro dos stakeholders. E também fazer a explicação dos itens. Por que eu estou colocando os itens aqui de novo, né? Porque eu queria salientar uma coisa, para quem não trabalha com Scrum, tem uma perspectiva que é bem útil. É quando a gente pega essas quatro perspectivas aqui, ó, essas que eu vou estar deixando em azul claro, são coisas que caem mais, são geralmente associadas ao papel
do Product Manager. Isso aqui é uma das visões aqui, ó. Esses em azulzinho aqui, ó, são responsabilidades relacionadas ao nosso querido Product Manager. Tá colocando em cinza e aí isso aqui fica junto aqui, acho que fica melhor. É, quando a gente fala da gestão de stakeholder, gestão de budget e status report, isso aqui já entra mais na perspectiva do Project Manager. Isso aqui entra efetivamente na perspectiva do Project Manager. E aí esses dois últimos aqui vai entrar muito na perspectiva do que a gente tem no tradicional do Business Analyst. Então, assim, uma forma de quem não está acostumado com a ideia do trabalho do PO de entender e conhece esses três papéis, é imaginar que o PO, na verdade, é você pegar isso aqui em conjunto, né? Essas responsabilidades e outras em conjunto, você bate no liquidificador. Nossa, eu não sei se isso chama liquidificador em Portugal. Bate na Bimbi, você manda lá na Bimbi, aí a Bimbi faz o trabalho dela, né, de misturar tudo, a Bimbi é muito boa nisso. E aí você tem a figura do PO. Uma outra forma de perceber, além dessa aqui do guide, que eu acho mais teórica, é pegar muito essas perspectivas de diferentes responsabilidades que a gente tem. E aí, João Jorge, essa perspectiva do Customer Experience, que eu acredito, né, se a gente tem a mesma perspectiva de nomenclatura, o Customer Experience vai entrar aqui, ó, muito na perspectiva do nosso querido Product Manager. Espero que tenha te respondido, João Jorge. Isso é trabalho do PO, ok? Ok? Vamos lá. Isso aqui, trabalho do PO. Vou estar colocando aqui, trabalho de um PO. Vou fazer de outro jeito, que eu acho que faz sentido. Isso aqui é trabalho de um PO. E aí, por exemplo, histórias, Paula Santos. Espero que tenha ficado claro essa perspectiva para ti, de que também é trabalho de um PO. É, Marta Dias, ok, beleza. Eu acho que eu respondi. Quantos analistas? Então, eu acho que é ICRA, não sei como é que se. ICRA ou LACRA. Essa perspectiva de analista funcional, que geralmente é a perspectiva do Business Analyst, isso aqui é uma coisa que geralmente você vai ter o associado, essa perspectiva dentro do trabalho do PO. Aí assim, Paulo Santos, e até te explicar muito isso, assim, delegar por o Dev Team a escrita das histórias, você pode fazer isso? Pode, mas quem assume a responsabilidade do que foi feito é o PO. Porque tem muito PO que ele faz essa delegação e, na verdade, tem um termo que a gente usa que ele delarga para o Dev Team. E isso é muito próximo, eu até vou deixar aqui depois, se alguém quiser dar uma olhada, o que a gente chama de Business Ad, que é o Proxy PO, que é quando você... É muito fácil chegar nisso. Ah, que é o que a gente chama de Proxy PO, que tem até um texto do Roman Pinkler, que fala sobre isso, que é sobre o PO dentro do Dev Team. A chance de cair nessa perspectiva disso aqui, ó, que é a voz do Proxy PO, que aí você tem alguém que vai fazer as demandas, que vai estar falando com o PO e o PO quase nunca vem, é muito grande. Isso é contraproducente. O que todo mundo fala é isso aqui, mas a chance de você acabar do Scrum Master e ter o BA dentro, mas geralmente você acaba acontecendo isso aqui, ó, e o PO não fala com o time. E essa aqui é a grande questão, assim, se o PO está fazendo isso para fazer outras coisas, e o PO começa a aparecer só na planning e na review, o PO real, aí você entrou nessa armadilha aqui, e acredita, essa armadilha geralmente vai fazer com que essa pessoa faça com que o time entre em um caminho que é diferente com que essa pessoa aqui deseja. Então, assim, é, esse é um ponto muito importante. Tranquilo, Paulo? Respondi aqui seu ponto? Voltando aqui no João Jorge. Voltando aqui para o João Jorge. Então, João Jorge, isso vai depender muito se você tem dinheiro ou não. O que eu quero dizer com ter dinheiro ou não? É assim, você tem dinheiro para contratar um UX dedicado, né? Se você tem dinheiro para contratar um UX dedicado, e faz sentido, porque vai ter vezes que você simplesmente toca, você vai estar, o PO vai estar assumindo a UX.
UX pode ser assumida pelo PO, aqui nessas perspectivas de Product Manager ou BA, escolhe onde você acha que encaixa melhor aqui. Se o PO não tem dinheiro, o PO que não tem budget, ele vai fazer isso. Um PO que tem budget e acredita que a usabilidade é algo importante, aí isso já entra pro trabalho do Dev Team. Entendeu, João Jorge? Depende muito se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. E aí, vamos lá. Voltando aqui para. Deixa eu só validar aqui se eu respondi todo mundo que estava para cima. João primeiro tranquilo, Paulo tranquilo, Rui Ricardo. E aí aqui, ó, eu vou dar um exemplo da dedicação 100% do tempo do PO. Por que, que o PO precisa ser 100% do tempo dedicado? Essa dedicação 100% do tempo, ela vai ser muito importante para o PO só fazer planejamento desses itens. E aí, nessa perspectiva do PO só fazer planejamento desses itens, o PO ele vai ter um foco bem grande de, na vida dele, ele só vai discutir com o stakeholder, ele só vai pensar nesse projeto do ponto de vista de negócio. E isso é importante exatamente para maximizar resultado. E uma das coisas que muita gente não percebe é que na área de tecnologia a gente é pago para terminar produto e não começar vários ao mesmo tempo. E aí muitas vezes, quando a empresa gosta de dividir as pessoas em percentual, faz mais sentido fazer a simples pergunta. E daí? Sobre essa. Faz sentido a gente começar vários projetos ou começar um e termina? Começa e termina. Geralmente, a divisão de pessoas em percentual, ela tem um problema, uma causa raiz muito grande, que é a empresa não priorizar os próprios projetos. E tem uma perspectiva que é a seguinte, deixa eu só pegar aqui. Eu tenho dois copos, um com café e outro com água aqui. Todas as vezes que a gente tem uma máquina, os dois são feitos de vidro, né? Então, por exemplo, a composição não tem diferença. Todas as vezes que uma máquina, se vai produzir os dois, se ela trocasse de contexto desse copo para esse copo, ela teria um tempo de setup. E isso é um tempo que a gente perde de produção. Então, nessa perspectiva de produtividade, a gente perderia um tempo. E um indivíduo ele perde produtividade quando ele está trabalhando em dois contextos diferentes. Isso é ineficiente. Então, aqui, dando um exemplo para o nosso querido colega que perguntou sobre o percentual, isso aqui é um dos pontos que é um dos mais importantes, sobre exatamente essa perspectiva, que pessoas 100% do tempo ficam mais focadas. Ao nosso colega que perguntou sobre o 100% do tempo, é, Paulo Pereira, aquele que eu respondi na perspectiva do Pio. Agora, eu acho que. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui que tem dúvida que eu já respondo aqui, mano. Que é assim, perguntou, né? Responde. É, Tá, vamos lá. Tem avaliação do sucesso de deployment. Aí, João Jorge, tem duas perspectivas. Avaliação de sucesso de deployment de negócio, o PO que faz. Avaliação de sucesso de deployment na perspectiva técnica, o Dev Team que faz. Então, é uma coisa que vai estar caindo aqui no meio, ó. E daí tem a perspectiva processual também, de eficiência, que entra o Scrum Master. Então, assim, a avaliação de deploy com sucesso, tem o PO olhando a perspectiva de negócio, Dev Team a perspectiva técnica e o Scrum Master a perspectiva de processo. Ficou claro, João? Beleza. Aqui, ó, essa aqui é uma perspectiva mais pontual, né? Tem uma outra que eu gosto muito, e aí se vocês quiserem depois eu compartilho os links, é a perspectiva das diferentes instâncias de um PO. Aqui é as instâncias mais algumas áreas de conhecimento. O que é importante que um PO entenda? Um PO, ele vai ter várias áreas diferentes de conhecimento e formas diferentes de atuação. Essa perspectiva do Product Management era exatamente o que eu tinha comentado com vocês anteriormente sobre o que é mais importante, né? O Product Management é a perspectiva de gestão de produto. Isso aqui é a perspectiva de gestão de produto. Já a perspectiva do Project Manager é a perspectiva de gestão de empreitada. É uma diferença bem grande, por exemplo, no produto eu tenho que descobrir o que faz mais sentido por uma área de negócio. Para o Project Manager, ele vai muito mais fazer uma gestão melhor da empreitada. E uma das técnicas mais conhecidas, ou uma das ideias mais conhecidas de gestão de produto, é o que a gente chama de Product Discovery, que na verdade é entender
entender o que é mais importante, entender o que é mais importante na perspectiva de, perdão, entender durante a execução, né? Entender juntamente com o cliente, o que faz mais sentido, o que faz mais sentido para o produto de forma dinâmica, o que faz mais sentido para o produto de forma dinâmica. Quando a gente fala aqui sobre. Aqui entra design thinking, por exemplo, que é tentar perceber o que faz mais sentido. A gente às vezes começa com um conjunto de ideias e essas ideias não estão tendo tanto sentido assim, e a gente valida isso por meio de alguma técnica. Quando a gente fala de especialista de negócio, a gente está falando aqui mais de alguém que entende muito bem um negócio, entende muito bem uma área de negócio, né? E vai ter alguns POs que vão precisar ser exatamente o que a gente chama de um especialista em tecnologia. Ele vai ter que entender bem uma tecnologia. Isso aqui é exceção, ok? E eu vou explicar a exceção daqui a pouco. Entender bem a tecnologia. E aí tem uma outra perspectiva, que é exatamente a capacidade de um PO de ter a percepção de converter ideias em requisitos, né, em documentos, que eu acho que é uma forma de entender qual que é o papel da analista de negócio. Ele converte ideias em documentos palpáveis. Aqui já entra muito mais as características, né? Aqui eram mais área de conhecimento e aqui são mais características. Quando eu entro em visionário, eu estou falando o cara ser tipo o Elon Musk, que é um cara que consegue botar as ideias na cabeça. Ele tem um documentário sobre vida em Marte, eu acho que é dele, ou então o Steve Jobs. Quem não conhece o Steve Jobs? Aquele dia que ele entra com aquele envelope e dentro do envelope tinha um cartão, um computador. Aquilo é loucura. Experimentador é a capacidade da pessoa de criar experimentos propriamente ditos, né? E aí essa perspectiva é se às vezes você precisa ter uma pessoa que tem uma perspectiva de experimentação muito grande. Tomada de decisão é tomar decisões, né? Tomar decisões sobre pressão ou tomar boas decisões, porque decisão todo mundo acaba tomando, que você tomar boa decisão, né? E aqui a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de ser influenciador. O que é essa perspectiva de ser influenciador? É a perspectiva de conseguir influenciar as pessoas. Aí entra aqui negociação, creio que é uma das formas de perceber isso. Representante dos clientes é a capacidade da pessoa de conseguir representar a dor dos clientes, né? Entender a dor dos clientes. E por último, colaborador é saber trabalhar em equipa. Isso aqui é uma coisa muito importante de entender, essa mandala aqui, que às vezes a gente pensa assim, o PO, eu tenho um único tipo de PO em todas as organizações. Honestamente, é uma perspectiva muito simplista e by the book achar que todo PO é igual. Por exemplo, um PO que faz web service, e aqui eu vou estar colocando aqui, um PO que faz um time de componente, né, que faz produtos para outros. Vai ter que ter muito essa perspectiva aqui de tecnologia, que é um caso em exceção, né? Aqui eu vou estar falando aqui um time de componente, nesse item amarelo aqui. Time de componente, ou um PO de time de componente, ou que faz APIs. Aqui é uma perspectiva de vai ter que ter isso aqui muito grande. Já um PO que trabalha numa empresa grande, e essa é uma coisa, um projeto grande, né? Um PO está em um projeto grande, ele vai ter que isso, querendo ou não querendo, e aqui deixa eu só botar uma outra corzinha, botar o laranja, ele vai ter que ter uma perspectiva de influenciador maior do que a de propriamente dito tomador de decisão. Já em um projeto pequeno, principalmente se a empresa é pequena, em um projeto pequeno, se a empresa for pequena, aí já entra uma outra perspectiva. Em um projeto pequeno, esse PO aqui, ele já vai ter que ter vai ter que ter outra coisa principal aqui, né? Que aí esse PO, ele vai ter que ter a perspectiva de ser um bom tomador de decisão.
porque ele vai estar mais próximo da tomada de decisão. Então, assim, ter a percepção correta do que faz mais sentido para uma determinada vaga e se entender como PO, por exemplo, em um projeto de alcance fixo, um projeto de alcance fixo, alcance fixo. Nesse tipo de projeto, a gente vai ter que ter aqui, ó, uma perspectiva muito maior de um project manager. E aqui os círculos externos são mais conhecimento, círculos internos menos conhecimento. Você já vai ter que ter um conhecimento muito maior aqui. Já quando a gente pensa num alcance flexível, você geralmente tem que a pessoa vai ter que ter uma percepção muito maior sobre essa perspectiva de product manager. Então, assim, tem vários insights que são importantes entender que cada operação ela vai necessitar de um tipo de PO diferente. E é importante que o PO ele entenda muito bem o que ele é bom. Aqui é uma matriz que, se você é 3 você está aqui fora, né? Desculpa. Se é 3 você tem um círculozinho aqui fora, 2 você está aqui no meio, que você é praticante, e o 1 aqui, que é o círculo interno, que você é iniciante. Essa aqui é uma mandala que ajuda muito a perceber, primeiro assim, cada PO é um PO diferente, cada indivíduo é um indivíduo diferente, e ao mesmo tempo, cada vaga precisa ter um PO diferente. Isso aqui é uma mandala baseada nas instâncias de um PO, e aí tem algumas outras coisas que eu adicionei. Antes da gente passar para a próxima perspectiva, alguma dúvida sobre o papel do PO? Antes de a gente começar a falar sobre o DevTeam? 4, 3, Dulce está escrevendo. Ok, falou nenhuma. 2, 1. Vou estar passando aqui para falar um pouco mais sobre o DevTeam. Eu acho que eu expliquei para vocês todas as perspectivas de PO aqui. PO, acho que foi tudo aqui. Marília está escrevendo. Vamos lá, Marília. Marília está typing. Acho que é Marília, né? Vamos lá, Marília. Marília S. Mantra? A mandala aqui? Passo sim. Na verdade, eu vou passar o link. Eu já passo para vocês já. Deixa eu só configurar como. Ah, tá, entendi. Eu já passo já. Opa, isso aqui, ó, na lata. A gente já passa porque senão esquece, né? Já viu, né? Aí vocês vão ficar tudo me mandando mensagem no. Aqui, ó, tá aqui no link. A ferramenta chama Mural. Vocês podem logar anônimo caso vocês queiram acompanhar. Fui Ricardo, mais alguma dúvida? Sim, o tipo de PO depende do projeto, Rui Ricardo. Porque tem essa perspectiva inicial aqui, ó, que eu estava explicando para vocês. Isso aqui é um slide extra. Tem essa perspectiva inicial que eu estava explicando para vocês, mas isso aqui ela é um foco muito genérico, né? E aí, para a gente entender bem o que a gente está falando aqui, a gente tem que analisar muito qual é o tipo de projeto e qual tipo de indivíduo a gente está falando. Isso é a mesma ideia. Geralmente, quando a gente fala assim, sou project manager. A maioria dos project managers que eu conheço sabem fazer gestão de um projeto de TI, não sabe fazer a gestão de um projeto de construir uma casa, por exemplo. As técnicas são diferentes, a forma de gerir stakeholders é diferente também. Tranquilo, Rui Ricardo? Vamos lá, mais alguma dúvida? 4, 3, 2, 1. Ai, gente, isso às vezes eu fico meio confuso. Às vezes as pessoas começam a me seguir aqui, aí fica meio com medo aqui, mas é a coisa da vida. Vamos lá. Falando do Development Team, né? Eu vou partir da mesma forma que eu estava fazendo o bate-papo do PO. Falando sobre o Dev Team, e aí a gente aqui começa no guide, né? Porque o guide, ele praticamente fala uma coisa muito simples do PO, e aí ele vai falar das características depois. O que o guide fala? O guide vai estar falando que o papel do PO é muito focado em pessoas que vão ter a capacidade de entregar o incremento do produto em potencial. E aí, quando a gente fala desse incremento de produto, a gente tem que entender o que é esse incremento de produto. Domínio de requisito, descrição do que está na cabeça das pessoas, vai para o PO. Domínio de construção do produto, aqui ó, do produto, do software, aí já é perspectiva do Dev Team. Então essa separação é muito grande. Requisito, enquanto eu estou
documento, descrição, percepção da necessidade de negócio, PO. A partir do momento que a gente está falando sobre construção, aí a gente vai já para o Dev Team. E aí o incremento de produto é a soma de tudo aquilo que já foi produzido. E aí, por exemplo, aqui eu vou dar algumas perspectivas, né? Se a gente está produzindo um website, um website. Se eu estiver produzindo um website, eu vou precisar de profissionais aqui de forma geral, vou estar dando muito uma ideia das áreas de conhecimento que a gente vai estar precisando ter, né? Eu vou estar precisando aqui, ó, por exemplo, de uma pessoa que tem um conhecimento da área do conhecimento, né, de desenvolvimento de front-end. Aqui, ao mesmo tempo, desenvolvimento de back-end. E depois de database. Passando aqui no site. Database. É lógico que essas pessoas vão precisar ter um conhecimento de outras coisas também, né? Não só dessas coisas que eu acabei de falar para vocês. E aí aqui, ó, a gente percebe que na verdade a gente vai ter um outro rol de conhecimentos necessários, que são os conhecimentos básicos da área de tecnologia da informação. Mas digamos aqui, ó, que eu tenho um time que vai precisar ter esses conhecimentos para fazer um website. O que é o produto final desse time? Um website. Então eles vão ter que ter mais ou menos esses conhecimentos. Aí, e aí a gente pode converter para linguagem aqui, né? Digamos que aqui a gente vai fazer. O pessoal do back-end vai precisar saber PHP. E aqui o pessoal vai ter que aprender a saber. Nossa, eu tô velho nesse negócio de programação. Eu ia falar uns negócios muito antigos aqui. Falar. Ah, JavaScript aqui, vai. JavaScript. Não, não, não. Como é que chama aquele. Nossa, gente, eu tô muito velho. Mas é alguma coisa aí de fazer tags HTML. Obrigado, Davi. É que. Beleza, vou colocar HTML aqui que acho que. Nossa, tô muito velho, gente. Nossa senhora. Já fui um programador bom, viu? Hoje é aquela coisa, se aposenta de programação e. Melhor, eu me achava bom, né? É tipo a mãe da gente bonito. Obrigado, Angular. Nossa, sucesso aqui, Ricardo. Muito obrigado, viu? Salvou minha pele aqui de passar vergonha. Aí o próximo exemplo que eu vou dar aqui é, digamos que a gente vai ter alguém que vai estar fazendo não um website, mas uma aplicação para mobile. Mobile. Uma equipe que vai estar fazendo aplicação para mobile. E aí, para mobile, eles vão estar usando um tal de PhoneGap. Olha, eu não sei se isso ainda existe, mas no meu tempo existia. E aí, aqui, eles vão estar fazendo os web services usando o Java. E aqui, ó, desculpa, eu falei do banco de dados aqui. Vamos lá, o MySQL. Geralmente vem no pacote, né? Essa galera aqui, ó, não, usa .NET, vai, pessoal mais safo. E aí, aqui, para eu construir isso, digamos que eu preciso de SQL Server. Aqui eu tô falando uma parte mais tecnológica, desculpa aqueles que não entendem tanto, mas é só para vocês perceberem. Quando eu falo da minha equipa como um todo, quando eu falo de todo mundo junto, minha equipa como um todo, aqui ó, minha equipa, ela vai ter pessoas que vão ter conhecimento de tudo isso aqui, alguns vão ter os conhecimentos em específico, e aqui eu estou dando um exemplo de uma outra equipa, que é a equipa Avengers. E aqui é a equipa Justice League, que daí eles entram na treta mesmo. E aí aqui, ó, por exemplo, a Justice League vai ter esse tipo de conhecimento e a Avengers vai ter esse outro tipo de conhecimento aqui. Então, por exemplo, só que quando eu penso em um indivíduo, o indivíduo não precisa saber tudo. Quando a gente comenta lá que a equipe ela precisa ser multifuncional, cross-functional, estou usando o termo em inglês. Quando a gente fala que a equipe ela é cross-functional, a gente não quer dizer que a equipa como um todo precisa ter todos os conhecimentos necessários. A gente vai ter um indivíduo que vai ter um conhecimento específico, digamos que conhecimento PhoneGap seja algo raro, né? Então eu vou ter um indivíduo que tem esse conhecimento aprofundado, e aí eu vou ter um outro indivíduo que vai ter conhecimento de .NET, PhoneGap, e aí assim, a equipa é cross-functional. Time. O indivíduo, quando a gente vem ao nível de indivíduo, ao nível de indivíduo a coisa muda um pouco. Ao nível de indivíduo a gente já vai ter que o indivíduo, aí ele já vai poder entrar em algumas outras perspectivas. Por exemplo, a gente vai ter o indivíduo que é especialista em uma única coisa. Esse aqui é o nosso querido amigo especialista. Vai ter outras pessoas que vão ser generalistas.
tipo aquela pessoa que acabou de sair da universidade, e aí é o nosso querido amigo generalista. E tem os casos que a gente chama de profissional em T, que são pessoas que têm conhecimento de tudo um pouco, né? Aceitam isso e conseguem se aprofundar em alguma coisa. Sobre essa ideia de cross-functional, tranquilo a todos? Alguma dúvida? 4, 3, 2, 1. E aí tem uma outra coisa, agora vou falar de futebol, né? Brasileiro, né? Vai falar de futebol como? Eu vou falar em... Eu peguei essa escalação aqui. Ah, essa escalação é de um dia muito difícil, quando o Brasil perdeu para a Bélgica na última Copa do Mundo. Infelizmente a gente não foi campeão mundial. Bom, enfim. É, quando a gente pensa numa equipe de futebol, e aí quem está acostumado a ver por formação sabe que, por exemplo, o Gabriel Jesus é o cara que fica lá na frente, fazendo muitos gols, em teoria. Aí o Neymar, ele fica na esquerda aqui. Aí tem o Coutinho. Isso aqui é a formação do Brasil, né? E aí, o comportamento de time, na verdade, a gente não vai ter o pessoal responsável só por fazer a defesa aqui, que seriam os quatro. Hoje, no futebol, todo mundo meio que faz tudo. Menos o Neymar. Bom, enfim, não vou falar mal do. Isso aqui vai estar gravado, eu não vou. O Neymar é um caso à parte, não vou comentar sobre o rapaz. Mas no caso, por exemplo, em teoria, era para o Gabriel Jesus ter mais gols que o Thiago Silva. Só que quando você vai ver na Copa, o Thiago Silva fez um gol e é zagueiro. Só que ele é muito bom de cabeça, então ele ajuda a fazer gol também, né? O Gabriel Jesus, em compensação, teve 0 gols e era um dos jogadores que mais marcavam do Brasil. Inclusive, era um dos que mais fizeram falta, né? Falta de não falta de jogar bola, mas falta durante o jogo. Então, assim, e é uma perspectiva que todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto. Então, a gente não tem o que a gente chama de subequipa, porque vai estar um ajudando o outro a fazer o seu trabalho, né? E isso é bem importante ter essa percepção. A gente não tem uma subequipa de quem faz teste, não. Todo mundo tá lá junto para ganhar o jogo. Você não vai ter, você ganhou, você perdeu. Todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto. Dúvidas sobre o Dev Team? 4. Vou esperar a Marília. Enquanto isso, eu tomo minha xícara de café. Ai, ai, ai. Ai, nem fala, viu? Ai, ai. Assim, eu não sei de qual Ronaldo você está falando. Eu não sei se é o Ronaldo máquina de fazer gols, o português, ou o Ronaldo gordo. Ai, qualquer um deles, nossa senhora, ia dar muito bem, viu? O CR7 é topzera, mano. O CR7 é uma máquina de fazer gols. Olha, o homem é bom, o homem é bom. Ou vamos lá, vamos falar agora do nosso querido Scrum Master. Gente, eu não devia falar isso, né? Porque aqui, ó, é a foto do melhor time do mundo, na minha opinião, que é o Corinthians. E é o segundo melhor time, eu não tenho foto aqui dele, mas é o segundo melhor time, ou o melhor time de Portugal, na minha opinião, né? Que é um time azul, tem aí, enfim, não posso falar nada. Não posso, se eu falar mais que isso, metade, um terço do pessoal vai embora. Bom, vamos lá. Parar de falar de futebol. Falando aqui do Scrum Master, é, falando aqui do Scrum Master, que a gente, quando a gente pensa aqui no papel do Scrum Master, eu gosto muito de jogar de dar uma boa introdução sempre, né? Quando a gente vem aqui e pega o que está escrito no Scrum Guide, vamos perceber que ele tem uma perspectiva que eu sabia. É, bom, não vou contar piada, não. É, aqui do Scrum Master, o que acontece? Tá bom, a minha esposa é benfiquista, né? E torço pro Porto. E ela não contou pra mim que era benfiquista. Ela ficava sabotando eu ir nos jogos do Porto. Até que um dia eu descobri que ela era torcedora do Benfica, tava comemorando um gol lá. Enfim, coisa da vida, né? A gente se ama. É... Aí aqui, ó, o Scrum Master, uma das formas de entender é essa forma aqui muito focada no Scrum, né? Aqui, ó, a visiting call aqui falando, foca aqui nesse conteúdo. É... O Scrum Guide, que o Scrum Master tem um foco muito grande em suportar o Scrum. Eu não gosto dessa definição
definição, porque começa a dar uma percepção que o trabalho do Scrum Master é fazer o Scrum funcionar. Eu gosto mais dessa perspectiva aqui, ó, e eu vou até comentar com vocês, que o Scrum Master ajuda todo mundo a melhorar as interações entre eles para maximizar o valor que o time Scrum como um todo está produzindo. Para mim, essa é a melhor definição sobre o trabalho de um Scrum Master, e essa definição que ela vai ajudar a entender, por exemplo, que ela vai ajudar a entender, por exemplo, que um Scrum Master ele vai ter que estar lá trabalhando, lá botando para maximizar a entrega como um todo, né? Então, isso aqui é a visão do trabalho do Scrum Master. É, aí, uma forma de entender, e aí, assim, é uma forma que eu acho mais prática de explicar, inclusive, o que é o que a gente chama de Servant Leader, é a figura do nosso querido BB-8 aqui, né? O BB-8, BB-8, que alguns de vocês conhecem do Star Wars, ele, para mim, é um grande exemplo do que a gente chama de Servant Leader. Que é o servant leader? É alguém que está lá para ajudar os outros a terem seus resultados. É assim, quando a gente para e pensa o papel do BB-8, o papel do R2-D2, C-3PO, todos os robozinhos, aquele pequenininho também que apareceu no último, a gente vai ter uma percepção muito grande que eles estão lá para ajudar. O objetivo deles é ajudar. Então, assim, o sucesso de um líder servidor é quando outros têm sucesso, né? E isso aqui é uma coisa que baliza muito o papel de um Scrum Master, fazer com que a sua equipa tenha sucesso. E uma outra forma de perceber também o papel do Scrum Master, isso aqui é uma coisa que gasta muito tempo, é que o papel do Scrum Master é fazer facilitação. Minha tela, meu ecrã está aqui, beleza. Fazer facilitação, achei que eu tinha perdido meu ecrã. Fazer facilitação. Perdido meu ecrã, não, desculpa. Achei que vocês tinham parado de ver o meu ecrã, que eu estou acompanhando aqui pelo celular, então dá para ver quando o que está acontecendo. Facilitação, que é basicamente o quê? Fazer com que as reuniões comecem e terminem no horário, né? Isso na minha perspectiva, e que consome 20% do trabalho de um Scrum Master. E assim, quando para e pensa 20%, é pensar que em 2 semanas de trabalho, que é uma duração média aí do tamanho de uma sprint, 20% vai estar sendo consumido lá fazer essas facilitação louca aí. Planejar reunião, por exemplo, essa reunião aqui online. Só para vocês terem uma noção, eu gastei, tirando a preparação de conteúdo, mas só para fazer setup, eu gastei umas 2 horas. Testar ferramentas e tudo mais. O nosso colega que está fazendo o suporte, né, que na verdade está fazendo uma facilitação muito mais do que eu aqui, facilitação passiva, ele, ele gastou um tempo bom também, né, porque a gente teve que se encontrar, ele me explicou algumas coisas da ferramenta e tudo mais. Uma outra coisa importante aqui sobre o papel do Scrum Master é que o Scrum Master também ele é um professor. O nome formador, que é o nome mais correto aí para os nossos colegas das Europa. E aí ele vai ter a percepção de explicar mais a perspectiva técnica, de conteúdo, né? O Scrum Master ele não precisa, isso é uma coisa que muita gente se confunde. Scrum Master não precisa ser mentor, que é do Dev Team, por exemplo. Não precisa ser um mentor, alguém que já tenha programado. Se ele for um excelente coach, ele consegue suprir essas demandas de forma muito fácil, e consegue ajudar os membros da equipe a produzir mais, né? Uma outra perspectiva bem importante. E o que é coach? Desculpa, estava pulando aqui. Coach é uma pessoa que sabe fazer boas perguntas. E aí essa perspectiva do coach é alguém que vai te estar ajudando muito a fazer boas perguntas e tá melhorando a perspectiva de uma equipe. Uma outra coisa que é trabalho do Scrum Master é o que a gente chama de agente de mudança, ou Change Agent. Quando a gente fala de agente de mudança, é alguém que está para mudar ali o status quo, né? Tanto da equipe quanto da empresa. E geralmente para isso, o Scrum Master vai ter que entrar em duas atribuições aí, que a gente chama de Process Owner, que é quem garante a boa execução dos processos e garante a melhoria contínua dos processos. E aí uma outra coisa também que entra nessa história, o Scrum Master tem que ser um gestor. Ele não vai ser um gestor como o Project Manager, que aí eu escrevo gestor aqui, tem gente que já pensa assim no Project Manager. Não, alguém que saiba fazer gestão de pessoas, gestão de tempo, não tanto a questão de gestão de Gantt chart, que é o papel, uma das coisas que o Project Manager mais faz.
outra coisa aqui, entrando nessa perspectiva das instâncias, é que além de ser gestor, ele vai ser também o removedor. A gente fica muito feio isso aqui, mas fazer o quê, né? Removedor de impedimentos. O que é remover impedimentos? Ele tirar do meio do caminho as pedras que vão estar vindo aparecer. E uma outra coisa também que o Scrum Master ele faz, e é papel do Scrum Master, é proteger o Scrum Team. Às vezes deles mesmos, dos próprios membros do Dev Team, às vezes de outras pessoas. Então aqui é uma overview das muitas atribuições. É assim, ó, o que consome 20% já de cara é facilitação. E aí o resto do tempo do Scrum Master ele vai oscilar entre remover impedimento, que consome muito tempo. Se a gente de mudança, está preparando alguma formação, alguma explicação, ser coach ou fazer proteção. É, Tem mais alguma dúvida sobre o papel do Scrum Master antes de eu explicar a próxima parte? Ô Rui Ricardo, isso é uma. Eu vou estar explicando algumas visões aqui para ti, agora que a gente já viu o papel do PO e tal. Eu tinha uns slides em branco ali que não vai saber o que vocês iam me perguntar, né? O papel do Scrum Master, por que que eles não podem ser a mesma pessoa? Eu vou te dar alguns exemplos. Um deles, que é um exemplo de um colega meu chamado que elucida um pouco a perspectiva de um colega meu, do Alexandre, é que o PO e o Scrum Master sendo a mesma pessoa, você vai ter uma pessoa que vai falar assim, trabalha mais! E ao mesmo tempo que você vai ter uma outra pessoa falando assim, ô, vamos seguir os processos aí, galera, vamos seguir os processos aí. É meio que não tem, é difícil ter uma pessoa conseguir fazer os dois. Uma outra coisa que é muito útil é o PO fazer policial bom, né? Ou policial mal, muitas vezes o PO faz policial mal e o Scrum Master fazer policial bom, para tentar melhorar a produtividade da equipe. Eu já trabalhei muito assim. É muito poder numa pessoa só. É a perspectiva de que você está tendo uma pessoa que gerencia entrega e ao mesmo tempo gerencia processo. É muito poder. É muito mais poder do que deveria ter. Uma outra coisa que é importante é que além dessa ideia de ser muito poder, tem um colega meu que fala que é como se uma pessoa, um alcoólatra fosse abrir um bar. Tipo, não é bom para os negócios, nem bom pra pessoa. Por quê? Porque, cara, é muito poder na mesma mão. E isso é da forma geral de poder. Eu tenho uma outra visão, que é a visão de que o que um Scrum Master tem que saber é muito diferente do que um PO tem que saber. E enquanto o PO vai gastar tempo, por exemplo, com melhorar o seu processo de descrição de histórias e de escrever história, que consome muito tempo. Acredito, isso é uma coisa que consome muito tempo. O Scrum Master ele vai estar fazendo uma outra coisa. O Scrum Master vai estar pensando em como melhorar a eficiência da equipa. E aí ele vai estar pensando de forma geral, como melhora os processos. Então, assim, a mesma pessoa, isso você vai ter muito problema. Tanto problema de poder, quanto problema de conhecimento. E vai ter uma outra coisa de execução, que é o seguinte. O PO, ele sempre está tentando descrever os requisitos da próxima sprint. E o Scrum Master, tipo assim, prioridade número um do Scrum Master é remover impedimento. Vai ter uma situação em que ou o Scrum Master remove impedimento, ou ele escreve o requisito para a próxima sprint. Mano, isso aí é o capeta, é o cão. Porque é uma situação bem difícil, né? Tranquilo, Rui Ricardo? A quem recorre o analista funcional quando precisa de orientação no início? Primeiro projeto com um BA. Aí, Icara, vai depender muito, primeiro, da estrutura da organização. Tem organização que usa a estrutura de padrinho e madrinha. Mas, assim, nesse caso, digamos que é um BA, um Business Analyst, que acabou de virar PO. Se tiver um Scrum Master bom, ele vai perceber que esse BA ele tem alguns gaps. Ele vai perceber que esse BA é bom nessa parte aqui, ó. E o Scrum Master vai tentar ajudar esse nosso analista de negócio a obter esses conhecimentos aqui, ó, que ele não tinha inicialmente. Tranquilo, Ícara? Desculpa se eu estou falando seu nome errado desde o começo. Obrigado. Tô falando seu nome certo? Ah, eu tô com o meu coração tá doendo aqui já. É,
É assim, na prática, João Jorge, tanto o PO quanto o Scrum Master, eles precisam ter acesso à gestão intermediária e gestão alto nível. Então, assim, os dois têm que ter acesso. Eles vão ter acesso por perspectiva diferentes, né? O PO para perspectiva de negócio e o Scrum Master mais para perspectiva de remoção de impedimento. O PO aqui, budget, aqui ó, o PO mais a perspectiva de business, de gestão de stakeholder, e o nosso querido Scrum Master mais a perspectiva de remoção de impedimentos. Os dois aqui ó, vão ter acesso. A questão é que o objetivo do acesso vai ser diferente. E aí o nível e tudo mais. Tranquilo, João Jorge? Beleza. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso querido Scrum Master. Acho que eu respondi várias dúvidas aqui e tal. É, eu vou voltar para aquela mandala lá. Vou para uma pra mandala do Scrum Master. É, antes de eu entrar nessa mandala, alguma dúvida? 4, 3, 2, 1. É, aqui, ó, mais ou menos a mesma perspectiva de um. A gente estava comentando sobre o PO, o que, que é importante perceber, né? Vai ter cada Scrum Master, primeiro tem que entender qual é o que, que ele faz de bem, o que, que ele faz bem, né? Vai ter momentos que o Scrum Master ele vai ter que ter um foco muito grande e ser um agente de mudanças. Por exemplo, quando a empresa está iniciando a trabalhar com Scrum. Mas tem dois inícios, né? Trabalhar com Scrum em larga escala, com vários projetos em larga escala. Ou você está no primeiro projeto da empresa que trabalha com Scrum. Tem uma outra percepção que é a seguinte: não quando eu estou com um projeto de larga escala, mas quando eu estou começando com o primeiro projeto, né? E aqui eu vou estar falando aqui o primeiro projeto da empresa. Primeiro projeto da empresa. Porque que acontece? Aí temporalmente, uma coisa é o primeiro projeto, e aí se o Scrum Master vai ter que gastar um tempo, vai ter que ter skill bom de ensino. E aí outra coisa, já no meio da execução de um projeto, ou quando a empresa começa a adotar Scrum com muita ênfase, ele já começa a ter que vir aqui ó, para a questão de agente de mudanças. Se, por exemplo, uma outra coisa que é importante, né? A empresa tem muitos processos a serem melhorados. A empresa está começando a trabalhar. E aí essa empresa tem muitos processos a serem melhorados. Aí o que, que vai acontecer? Tem duas coisas que vão acabar acontecendo. A primeira é que de imediato você vai ter uma carga muito grande de impedimento. E aí essa perspectiva do Scrum Master de ser um bom removedor de impedimento vai aparecer bastante. Já no segundo momento, um Scrum Master bom, ele vai focar muito não quero que isso ocorra mais. E aí esse cara ser bom de melhorar processo, manter processo em execução, vai ajudar muito. Se a equipe está tendo um mau resultado, o cara que essa perspectiva dele ser um bom líder servidor, de estar lá para ajudar os outros, vai ajudar muito, principalmente nas pessoas se abrirem. Já a perspectiva de facilitador, tem muita empresa que gasta muito tempo em reunião. O Scrum Master bom que é facilitador, ele começa já a pulverizar esse tipo de reunião, diminuindo tanto o número de pessoas quanto o número de reuniões dentro da empresa. Então, assim, essa mandala aqui ajuda muito a perceber também onde você é bom. E assim, para cada ponto aqui, você vai ter coisa para melhorar, tanto como Scrum Master, como PO, enfim, pensando nas mandalas. Por exemplo, para quem, eu quero melhorar como professor. Aí que o cara quer, enfim, quer aprender técnica, porque tem técnica de ensino. Tem uma técnica que chama Training from the Back of the Room, que é a técnica da Sharon Bumba, que é uma técnica maravilhosa exatamente para melhorar a capacidade de ensino. Já, eu quero ser um bom coach. Aí tem o livro da Lisa Atkins para ser o de Agile Coaching. Aí tem várias apresentações. Aí tem essa matriz aqui da lista que te ajuda a entender como que você melhora, que também divide o papel do coaching em várias formas. E tem esse livro aqui que é maravilhoso
sobre ser coaching, né? Que ele escreve muita técnica. A Liz é uma fofa. Então, assim, é muito ter essa percepção das atribuições e tentar entender o que faz mais sentido para melhorar. E aí, para buscar a melhor vaga. Bom, pessoal, era isso que eu tinha planejado. Era esses tópicos, esses flip charts aqui que eu tinha planejado. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu não respondi. Espero que vocês estejam aí ainda.